Olá, amigos. Muito boa noite. Está no ar aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Muito obrigado a você que nos dá o prazer da sua audiência, que nos acompanha durante todos esses anos, levando informações, alertas com relação ao comportamento. Não ditamos regras de vida, procuramos levar informações que possam agregar conhecimento e que possam dar a você uma perspectiva de vida melhor. Claro, fazendo sempre o melhor. Porque tem uma coisa que diz assim: qualidade de vida se adquire com qualidade de comportamento. Isso é uma coisa muito interessante que eu aprendi com um médico que durante muitos anos atuou aqui em Joinville. Ele dizia que qualidade de vida se faz com qualidade de comportamento. Quanto menos você errar, mais você vai poder viver com qualidade de vida. Isso é muito importante, a começar pela alimentação. Nos últimos anos, a indústria alimentícia no mundo inteiro, você está vendo aí, a quantidade de tentações que nos é ofertado diariamente no que tange à alimentação industrializada. São alimentos que contêm componentes que nós, consumidores, desconhecemos, porque muitas vezes nós consumimos com um olhar. Você vê um alimento bonito, um doce ou um salgado, e aquilo instiga você a comer. É claro que você não pode ficar privado da alimentação, se privar de algo que faz parte da alimentação. Mas a oferta de alimentos industrializados com corantes, acidulantes, edulcorantes e outros antes tem aumentado consideravelmente no Brasil e no mundo. Os alimentos industrializados, eles fazem parte de um processo muito interessante, porque já diz, é alimento industrializado. Ele, para durar mais, ele é produzido com substâncias que muitas vezes nós não procuramos saber. O que significa aquele nome que vem na embalagem do produto? Será que esses alimentos produzidos com esses corantes, acidulantes, edulcorantes e outros antes não estão nos fazendo mal? É a pergunta que não quer calar. Aí entra a pesquisa que é feita por profissionais que atuam na ciência para saber se esses alimentos industrializados causam ou não danos à saúde. Aliás, o que não falta é pesquisa, o que não falta é orientação, o que não falta é força de vontade dessas pessoas para mostrar àqueles consumidores de que o consumo elevado de alimentos industrializados faz mal à saúde. Eles mostram e provam que o alimento industrializado, quando consumido de uma forma muito grande, que a pessoa só come aquele tipo de alimento ou se alimenta muito de produtos industrializados, ele vai ter problemas. Mas uma pesquisa divulgada essa semana mostra que casos de câncer no pâncreas entre jovens aumentou consideravelmente
nos últimos anos em grande parte do planeta. Esse estudo foi divulgado e publicado numa revista científica chamada JCO Global Oncology, ou Oncológica. A análise foi baseada em dados do Global Burden of Disease, levantamento global que reúne informações de 204 países e territórios. Os resultados indicam que o câncer de pâncreas precoce pode se tornar um dos principais desafios da saúde global até 2040. Aliás, o número de casos de câncer de fígado, estômago, entre outros, tem aumentado muito no mundo inteiro. Mas o que eu vou comer? Você tem opções saudáveis de alimentação. Hoje em dia, no mundo em que vivemos, no mundo moderno, em pleno século XXI, onde determinado governo gasta 60 bilhões de dólares em 3 semanas ou 4 semanas de guerra, 60 bilhões de dólares em munição, foguete, armamentos, enfim, para matar pessoas. Nós discutimos o aumento do crescimento de câncer de pâncreas entre jovens, que vai ser um desafio. Se fala muito sobre o avanço da ciência no tratamento de doenças. O ideal é nós não chegarmos ao tratamento. O ideal é evitarmos que se a pessoa contraia a doença ou que ela desenvolva a doença. Porque tratar uma doença como o câncer, que é uma doença terrível, quem já teve na família alguém que sofreu dessa doença sabe do quanto é triste você ver a pessoa se submetendo a um tratamento de quimioterapia ou radioterapia em função de ter desenvolvido a doença. Mas tem o fator hereditário? Tem. Mas tem o fator também que é aquele adquirido, que você adquire em função de uma alimentação errada. Não que você não vai deixar de beber um vinho, uma cerveja, comer um alimento industrializado. Você pode, mas com moderação. Esses estudos é um alerta. O estudo não vai tirar a comida da sua mesa, nem vai tirar os alimentos que estão expostos em panificadoras, restaurantes, bares, lanchonetes, enfim. Não, os alimentos vão estar lá. Agora, o ideal é você ter moderação. As crianças, as mães, os cuidadores, os pais, enfim, devem ter uma atenção redobrada na qualidade do alimento que seus filhos ingerem. Nós temos visto um número cada vez maior de crianças com autismo, com crianças com doenças que antes não se viam quando se tinha uma alimentação com menos produtos conservantes. Com esses edulcorantes, como eu falei há pouco, com corantes e por aí vai. Não se via. A indústria evoluiu, os alimentos têm uma durabilidade maior, mas, em compensação, há esse problema, que é a mudança, no seu organismo da ingesta desses produtos conservantes. Então, o ideal é a mãe, o pai, o cuidador, cuidar da alimentação do seu filho. Pense nisso, porque a criança, ela come com os olhos, ela vê um
Um chocolate colorido, ela quer. Ela vê um doce colorido, ela quer. Ela evita, ser criança, de comer alimentos saudáveis, como saladas, frutas, verduras, alimentos leguminosos, entre outros, menos refrigerantes e por aí vai. Por quê? Porque a praticidade do mundo moderno faz com que pais e mães querem servir uma refeição rápida e gostosa para o filho. Mas o pai e a mãe desses pais de hoje não faziam o que os pais de hoje fazem. Não estou aqui ditando regras de vida. Eu tenho na família exemplos. E passo, né? Não dou conselhos. Conselhos a gente não dá. A gente passa informação para que as pessoas possam repensar suas atitudes. É importante ter essa consciência. Se você ama o seu filho, a sua filha, cuide da alimentação dela, da sua alimentação também. Procure se alimentar menos de alimentos fast food, industrializados. Dê uma desacelerada. Eu tenho certeza que o seu corpo vai gostar. Falando em câncer de pâncreas, o Hospital São José recebeu um novo aparelho para tratamento de doenças como câncer. Mas não é o Hospital São José de Joinville. É um hospital de Jaraguá do Sul. Lá em Jaraguá também tem um hospital chamado São José, que é um hospital referência também no tratamento de câncer ou contra o câncer. Esse aparelho que foi entregue agora, semana passada, é um aparelho de última geração, é um acelerador linear, esse que você está vendo aí, que tem uma precisão muito grande para tratar tumores cancerígenos e que vem numa hora muito boa. O governo federal destinou esse aparelho para Jaraguá do Sul, que vem em boa hora. Um aparelho que já está, inclusive, instalado. O custo desse aparelho é aproximadamente R$8.800.000. Os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, alguns municípios também receberam este aparelho, como este, idêntico, e que vai ficar à disposição da comunidade de Jaraguá do Sul e também da comunidade de Corupá, de Guaramirim, São Bento e Joinville. Acredite, pacientes de Joinville também serão atendidos lá em Jaraguá do Sul, no Hospital São José, que também é referência no tratamento de oncologia. Pois é, aí se pergunta, mas pode e deve, que ainda está em voga aquela coisa de dizer, não, o Hospital São José de Joinville atende pessoas de todo o estado, é por isso que ele está nessa situação. Não. O Hospital São José de Joinville é referência no tratamento de câncer. O Hospital São José de Jaraguá do Sul também é referência para tratamento de pacientes com câncer. Então, os municípios da região podem encaminhar pacientes para o Hospital São José de Joinville, como o pacientes de Joinville pode ser atendido em Jaraguá do Sul. Não tem problema nenhum. Não é o município de Jaraguá que vai pagar o tratamento para um paciente de Joinville. Quem vai pagar é o Ministério da Saúde através do Sistema Único de Saúde. Existe um fundo, esse fundo, o dinheiro vem do Ministério da Saúde, que repassa ao município, e o município repassa ao município ao qual
o habitante saiu para fazer o tratamento. Então, nós temos que desmistificar essa mentira que inventaram aqui em Joinville. Isso não é de hoje, já vem de alguns anos, de que o Hospital São José atende gente de todo o estado. É por isso que o hospital está nessa situação. É bom lembrar, e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, de que isso é uma mentira. A verdade é que o Hospital São José de Joinville é referência. Sendo referência, ele tem a obrigação de atender pacientes oriundos de outros estados na especialidade pela qual ele é referência. Trauma, referência. Queimados, referência. Oncologia, referência. Então, ele tem que atender, porque ele vai receber. Você quer ver outra coisa? O Hospital São José de Joinville também é referência em transplante renal. Lá se realizam transplantes de rim. Aí vem um paciente lá de um outro estado, como já vieram aqui, pacientes, por exemplo, do Tocantins, do Mato Grosso, da Bahia, para Joinville, para se submeter a um transplante renal. Como o hospital é referência, aí aparece um rim que tem lá, o doador tem um fator sanguíneo AB positivo, eles vão ver a lista, tem uma lista, está lá a lista, o paciente é de Paranavaí. Eles vão contactar esse paciente vai vir para cá, vai ser submetido ao transplante, fica internado, depois volta para a sua cidade de origem. Quem pagou esse transplante? Foi o município de Joinville? Não. Quem pagou o transplante, quem pagou todo o processo, foi o Ministério da Saúde. As pessoas têm que procurar entender, e não é difícil. Só basta ter a força de vontade para procurar informações para ficar bem atualizado. Porque os mentirosos de plantão estão aí para implantar mentiras, e é muito mais fácil hoje acreditar numa mentira do que acreditar na verdade. Pense nisso. Parabéns aí aos diretores do Hospital São José de Jaraguá do Sul. Esteve o ministro da Saúde presente, o ministro da Indústria e Comércio também, entregando esse aparelho para o município de Jaraguá do Sul. Enquanto isso, em Joinville, muito pouco vem, porque falta representatividade. Os nossos políticos parece que esqueceram que Joinville é a maior cidade do estado. Como dizia um político que não está mais entre nós, Joinville era considerada a quinta roda da carroça. Vocês lembram desse político? Quinta roda. Carroça tem 4. É igual um carro com 5 rodas. É a realidade. Mas vamos esperar. Aliás, é o que nos resta, né? Se cuidar, esperar e viver. Nós temos um intervalinho comercial. Depois nós vamos falar sobre um esquema de corrupção em hospital público. Eu sou favorável a se criar leis para punir com rigor extremo aqueles que se locupletam com dinheiro oriundo de impostos pagos pelo povo. Não importa se é na educação, na saúde, se o cara se locupletou roubando dinheiro que é do trabalhador, que luta e luta muito para poder sobreviver, ele tem que pegar cadeia, mas uma cadeia legal. Depois eu quero falar sobre esse assunto aqui. Lembrando que o programa Saúde e Companhia tem o apoio do Clube Social Saúde. Esses tempos difíceis, né, de saúde que você enfrenta, fila lá, fila aqui, procure investir um pouquinho, não é muito,
para você ter uma assistência rápida quando você precisar. Clube Social Saúde, com uma pequena mensalidade, em torno de R$25, R$30 por mês, você tem acesso a profissionais pagando uma consulta muito mais em conta do que uma consulta social. É menos o valor. Procure se informar para você fazer parte desse clube de vantagens. Clube Social Saúde. Eu indico 3028-2339. Ou você pode acessar e lá você vai ver no site os parceiros que fazem parte desse clube, clubesocialsaude.com.br. Ligue 3028-2339 e se informe. Em nome também da Clínica São Marcos Medicina do Sono. Você ronca, tem apneia, procure ajuda. Dormir bem significa viver bem. O sono é essencial para que você no dia seguinte tenha uma produtividade boa, que você possa ser feliz e viver a vida da melhor maneira possível. Dormir bem é sinônimo de felicidade. Se você dorme mal porque ronca e tem apneia, procure ajuda. São Marcos Medicina do Sono é a primeira clínica em Santa Catarina a tratar distúrbios do sono. Ligue lá e marque uma consulta. 3422-2045. E também em nome da Oceano. Quando se fala em meio ambiente, a gente lembra da Oceano, que é uma empresa 100% trabalhando para que o meio ambiente seja respeitado. Se você for às praias, destrua as ondas, mas deixe o meio ambiente livre do lixo. Oceano 100% surf. Intervalinho comercial rápido, o programa Saúde e Companhia volta em instantes. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a Clínica São Marcos Pneumologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer, não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube dá conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Nós estamos chegando aí próximos do inverno, não é verdade? Tivemos uma onda de calor, a expectativa é de que teremos um El Niño ou El Niña rigoroso com muita chuva. A previsão não é criar terror, não, é chamar a atenção de que nós vamos ter um inverno diferenciado. Aliás, nos últimos anos, a estação inverno no Brasil, no sul do Brasil, ela tem surpreendido. Vocês lembram? É que a gente não... É tanta informação, é tanta rede social, que a gente esquece, né, do inverno do ano passado. Vemos a nevasca, aí daqui a pouco tivemos um calor, aí daqui a pouco frio extremo, não mantém uma regularidade. Aqueles que acreditam que a Terra é plana, eles dizem que isso é normal. Não, não é normal. Não é normal. Aqueles que têm uma idade acima de 50 ou 60 anos lembram de que nós sempre tivemos as estações definidas no Brasil. Verão, calor de 27, 28, 30.
Nos últimos anos, o verão no Brasil chegou a 42, 43, com sensação térmica aqui no sul do Brasil de quase 50 graus. Tínhamos o inverno com frio. Frio. Durante os 3 meses, eram 3 meses de frio. Tínhamos a primavera, tínhamos o outono, que é uma temperatura amena. Esse outono, a temperatura se viu aí, oscilando 31, 32, 29. E agora o inverno, como é que vai ser? É uma incógnita, vamos esperar. Será que vai cair neve? Que quando cai neve, todo mundo quer ir ver neve. Os hotéis lá da Serra Catarinense ficam lotados porque o povo quer ver frio, neve. Gosta. Tem até uma música de um gaúcho que diz que o turista não imagina o cara ir lá para passar frio. Mas aí tira foto, filma, bota na rede social, tá aqui pegando neve. É uma diversão. Mas essa diversão, ela traz também preocupações. Porque quando ocorre uma queda na temperatura, uma mudança climática considerável, e nós vamos ter esse ano, muitas pessoas ficam doentes. E não são poucas. Muitas ficam internadas, algumas morrem, e o número de mortos não é pequeno. Nessa época do ano é muito comum a meningite, é comum doenças como bronquiolite, doenças como a SARS, a síndrome aguda respiratória grave, a gripe, Covid, que ainda continua entre nós, continua a fazer vítimas. Aqui em Joinville tem pessoas internadas com Covid. Em Blumenau tem, em Florianópolis tem, e por aí vai. O influenza, que é o vírus que derruba, causador da gripe, que tem vacina, mas que as pessoas não estão procurando os postinhos para receber a vacina, continua entre nós. E agora, com a chegada da frente fria, com a chegada das mudanças climáticas, de um calor que nós estávamos vivendo de 29, 27 graus para 20 graus, 21 em questão de 48 horas, isso causa uma queda na imunidade de muita gente. E aí aparece esse bichinho, que é invisível a olho nu. Você não vê na tua mão, ele pode estar na palma da tua mão, na ponta do dedo, mas você não vê ele. Chamado vírus influenza, que é o causador da gripe. A gripe que, quando não mata, derruba e deixa o cara quebradaço. Quem já contraiu sabe do que eu estou falando. E o vírus, nessa época do ano, ele é mais transmissível do que no verão. Não que também no verão não possa ocorrer casos de gripe, mas nessa época do ano é mais comum a incidência da transmissão do vírus influenza de pessoas para pessoas. Uma, pelas mãos. O cara está com gripe, aí ele mexe no nariz, o vírus vai para a palma da mão dele, ele encontra alguém, como vai? Aí aperta a mão do cara, passou para aquele lá. Aí aquele lá vai encontrar outro, vai pegar também na mão. Ou ele está no ônibus, vai segurar lá naquela orelha de burro que tem, vai passar o vírus para ali, alguém vai passar a mão, vai pegar. O vírus fica um tempo vivo, ele não morre assim que ele sai de dentro do transmissor, que é a pessoa. Então é importante a pessoa se imunizar. O vírus não mata. Veja só, o vírus não mata quando você está com a vacina. Você está imune, tomou a vacina, o vírus até pode pegar você, mas ele não vai te matar. Ele vai deixar você, assim, meio macamboso e tal, mas ele não vai matar. Agora,
aquele que não tomou a vacina, se contrair o vírus e tiver com a imunidade baixa, ele pode matar. O vírus vai matar, pode matar. Como já matou muitos idosos e crianças. Porque a imunidade estando baixa, o vírus se instala e ele rapidamente se prolifera. A pessoa fica ruim, febre, mal-estar, dá uma pneumonia, vai ser internado. Se é uma pessoa idosa e tem uma doença autoimune, diabetes, hipertensão ou uma outra doença, a imunidade dele vai lá embaixo. E aí ele pode perder a vida, que é o bem maior que a gente tem. Não é o carro, não é a casa, o dinheiro no banco, é a vida. Então, vamos nos imunizar. A procura pela vacina contra o vírus influenza, aqui em Joinville, está muito baixo. E é lamentável. Essa semana eu conversei com uma pessoa, ele me deu uma resposta que eu achei interessante. Eu perguntei, você já tomou a vacina contra a gripe? Não, nem vou tomar. Mas por quê? Eu vou morrer mesmo. Mas espera aí. A vacina não é para deixar você imortal. Não, a vacina não deixa ninguém imortal. Não é porque você tomou a vacina contra o Covid, contra a febre amarela, contra o Zika vírus ou contra o vírus influenza que você vai ficar imortal. Não, a vacina não é para imortalidade. A vacina é para proteger você enquanto vivo você estiver de doenças como a vacina. A vacina contra o vírus da gripe protege contra o vírus influenza. Tem 3 ou 4 cepas. São vírus que ele mutou e aí a vacina vai... A vacina não vai deixar você imortal. Eu achei interessante quando a resposta dessa pessoa. Eu vou morrer mesmo. Mas espera aí, é correto a pessoa pensar dessa forma? Antes não se pensava dessa forma. Mas de um tempo para cá, nós confundimos as coisas. Nós misturamos as coisas. Política é uma coisa, saúde é uma coisa, religião é outra coisa. São coisas distintas, diferentes. Mas se colocou tudo dentro de um copo e ficou uma coisa só. O que é lamentável. Triste. Muitos pais deixaram de vacinar seus filhos. Eu tenho falado isso quase todos os programas e vou continuar a falar, porque acredito que a imunização é uma forma de proteção, de amor, de cuidar. Quem ama, educa. Quem educa, colhe os frutos da boa educação. A boa educação vem não é só do comportamento. A boa educação é do você fazer, você cuidar, você prezar, você estar ali orientando. É igual aquela música que diz que não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Não é verdade? Você vai lá, peca, vai lá, pede perdão. Aí daqui a pouco você vai, peca, erra, peca, vai lá para a igreja. Eu vou lá, aí os meus pecados ficam dentro da igreja. Não. Você não pode persistir no erro. Você tem que mudar esse conceito. A vacina, repito, ela não deixa você imortal. A vacina, ela protege você contra os vírus a qual ela pertence. Por exemplo, o vírus da gripe, quando você toma a vacina, dentro do líquidozinho que a enfermeira, quando retira do frasco, injeta em você, é um pequenininho, mas é uma coisinha muito pequenininha do vírus que eles conseguem tirar. Aí eles inoculam em você, jogam em você. Não é nenhum chip, não. Aí, o porquê que é isso? Para o seu organismo reconhecer que aquilo é um vírus. Tem pessoas que sentem uma reação da vacina. Normal, isso é bom, porque o seu corpo reagiu àquele vírusinho.
Então, a sua imunidade, que é a sua defesa, ela vai ficar alerta, porque você recebeu um pedacinho do vírus, aquilo está dentro de você ali, no teu organismo. Se porventura você tiver contato com o vírus, se contraiu de alguém, uma criança contraiu de um adulto, aí a criança pode passar para a mãe. Se a mãe for vacinada, não vai fazer nada para ela. A criança, se não for vacinada, vai sentir. Aí o vírus entra em você. Quando o vírus entra, que é um objeto estranho no teu corpo, né? Algo estranho, a tua imunidade vai mandar um alerta. Ó, tem um vírus estranho dentro do corpo. Aí a imunidade vai começar a trabalhar. Você não viu? Eu vou fazer um comparativo assim, mais ou menos parecido. O Israel tem o domo de ferro, que é uma defesa antiaérea. Você já viu? Que os foguetes caem, mas não explodem no chão. Um outro cai. A grande maioria do Estado de Israel tem a proteção desse domo de ferro. É como se fosse a sua imunidade assim. Os vírus vêm, batem e não vai entrar. Você vai ficar fortalecido. Você vai ficar protegido. Então, pense nisso. Muitas pessoas, eu tive num postinho aqui do Saguaçu, que tomaram a vacina há uns anos atrás, mas de 2, 3 anos para cá, eles não foram mais vacinar. E a vacina contra o vírus de influenza é anual, é uma vez, desde que foi implantado há muitos anos atrás, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, o José Serra, que era ministro que implantou, a vacina é anual. O governo compra a vacina, coloca à disposição para a população se vacinar. Tem empresas, inclusive, que compram a vacina para seus funcionários. E houve uma diminuição muito grande, na época e até uns anos atrás, da falta ao trabalho por causa da gripe. As empresas tinham uma falta grande de funcionários. As pessoas faltavam trabalho porque ficavam doentes. E a gripe é de 7 a 10 dias. A pessoa não consegue trabalhar. E aí muitas empresas adquiriram as vacinas e tem lá o departamento médico, aí lá recebia a vacinazinha. Houve uma diminuição considerável de falta ao trabalho quando as pessoas se vacinavam. Por isso que é importante. O governo disponibiliza. Se o governo disponibiliza é porque ele comprou. Se ele comprou com o dinheiro oriundo de quem? O dinheiro que foi para a compra da vacina é oriundo dos impostos que nós pagamos. Eu, você, todos nós. Se o governo disponibiliza, por que nós não vamos lá nos vacinar? Se o governo não comprasse, como é que ficaria? Se tivesse morrendo um monte de gente aí, internação, como já tem, infelizmente, nós íamos culpar quem? O governo. O governo não comprou vacina. Isso é uma vergonha, um absurdo. Hoje, o governo descarta milhares de vacinas por causa do vencimento delas. Que a vacina tem uma data de validade. É igual um medicamento que você compra na farmácia. Até vai um detalhe, quando você comprar medicamento em farmácia, olhe a data de validade do produto. Está lá no fundo da caixa, às vezes. Fabricado no mês tal, válido até o ano de... Compre, quando for comprar um produto perecível, que o remédio é um produto perecível, um alimento, olhe a data de validade. A vacina é a mesma coisa. Quando as prefeituras recebem do governo federal, o governo federal compra, remete aos estados e os estados distribuem aos municípios. Essa embalagem vem com validade. A hora que venceu, é descartado. O ano passado foram milhões jogados fora, acredite, milhões de reais que foram comprados as vacinas, mas a população não atendeu o chamamento das secretarias da saúde para a vacinação, o que é lamentável.
Aí o que acontece? Não vacina, contrai a doença, os hospitais materno-infantil, regional, São José, Bethesda, Unimed, Dona Helena, e vai por aí afora. E aí? Agora, a resposta que essa pessoa me deu, de dizer que não toma vacina porque ele vai morrer de qualquer maneira, é uma resposta que eu vou levar comigo o resto da minha vida. Eu achei interessantíssimo. Vacina não deixa ninguém imortal. Repito, a vacina protege você enquanto vivo você estiver de determinados tipos de vírus. Ponto final. Pois é, temos um intervalo comercial? Depois eu quero falar sobre ainda o hospital, do hospital regional e de um hospital que estão construindo em Mafra, que está quase pronto, porque esse ano tem eleição. Depois eu quero falar sobre esse tema aqui no programa Saúde e Companhia. Lembrando que nós estamos aqui em nome do Clube Social Saúde, falando em saúde, em assistência com profissionais preparados com clínicas como o Instituto de Ortopedia e Traumatologia, o IOT, como o Hospital de Olhos Sadala Minganem, como tantas outras clínicas de cardiologia, exames de imagem, enfim, uma série de vantagens você vai ter sendo sócio do Clube Social Saúde. Associe-se, vale a pena. Eu recomendo. 3028-2339, clubesocialsaude.com.br. Faça parte deste clube. Vale a pena. Em nome também da Clínica São Marcos Medicina do Sono, ronco, apneia, tem tratamento e cura, desde que você procure ajuda. Se você anda dormindo mal, com insônia, procure ajuda. Vá conversar com um profissional da Clínica São Marcos Medicina do Sono, você vai ser muito bem orientado. Se precisar fazer exames, faça os exames para que você volte a dormir bem, para ser feliz e ter qualidade de vida. Ligue, marque uma consulta, 3422-2045. Ronco e apneia tem tratamento. 3422-2045, São Marcos Medicina do Sono. E também em nome da Oceano. A Oceano é uma empresa 100% joinvilense que trabalha a consciência da preservação do meio ambiente. Oceano, 100% surf. O intervalinho é rápido, o Saúde e Companhia volta em instantes. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a Clínica São Marcos Pneumonologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer, não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube dá conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Lembrando que nosso programa vai ao ar às quartas, às 21 horas, aos sábados, às 19 e aos domingos, às 18h30, aqui na TV da Cidade. E nós nos encontramos também lá no YouTube. Você que quer nos acompanhar no YouTube, acessa lá Saúde e Companhia no YouTube, que você vai nos acompanhar
via YouTube. Joinville cresceu muito, aliás, não para de crescer. E virou, ou está virando, uma cidade barulhenta. É um negócio impressionante. Aliás, foi aprovado na Câmara de Vereadores de Joinville uma lei, a lei do silêncio. Aliás, o Brasil não precisa, nós não precisamos mais de lei, nós, brasileiros. Nós precisamos de consciência, só isso, mais nada. É lei, não, vamos ter lei que proíbe, temos. O uso, Santa Catarina proíbe a venda e soltura de fogos de artifício com barulho. Esses que estouram. A lei foi aprovada, encaminhada ao governador, o governador sancionou e agora os comerciantes têm 180 dias para se adequar à nova lei. Ou seja, a lei foi aprovada ano passado, esse ano ainda só vão soltar, como estão soltando, né? Você já viu? Sabe, não dá para entender. Se existe uma lei que diz que é proibido, pronto, é proibido, ponto, não se discute. Automóveis. Você já viu a quantidade de veículos em Joinville trafegando, sendo dirigido por uma pessoa, ou um homem ou uma mulher? Muitos deles com formação superior, sabedor de que existe uma lei que proíbe a alteração do sistema de emissão de gases poluentes, famoso escape, tanto de moto quanto de carro. Não é permitido, é proibido, ponto, não se discute. O que é proibido, é proibido. E como tem moto e carro em Joinville com o sistema de emissão de gases poluentes adulterado. É uma grandeza. A pessoa, eu fico observando às vezes, caminhando, a pessoa em cima de uma moto com um escape totalmente adulterado, um barulho infernal, o prazer que ele tem. Deve ser um prazer assim, uma coisa fora do comum. Ele está transgredindo uma lei? Não pode. Mas a fiscalização não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo. Consequentemente, faz uma fiscalização aqui, o barulho está lá. Aí muda a fiscalização para cá, o barulho vai para lá. O que falta é consciência. Aí nós pagamos uma fábula, uma verdadeira fábula de dinheiro, de volume de recursos, para elegermos deputados, vereadores, senadores, para que eles façam leis, para nos proteger. E o resultado? A lei está aqui. Tá. Mas estão respeitando a lei? Esses tempos eu conversei com um rapaz que tem uma moto que está com o escape adulterado, um barulho infernal, um negócio assim que é ruim, é muito ruim. Sabe o que ele me disse? Mas eu comprei a moto, eu faço o que eu quiser. Eu quero ter a liberdade. Mas espera aí. Nós vivemos num país onde existem leis. Você já imaginou se todos aqueles que tivessem carros, nós temos Joinville, carros de passeio, vou falar de carro de passeio. Calculo eu, Joinville tem 640 mil habitantes, deve ter próximo de 450 mil veículos. Você imagina se todos os proprietários de carros resolvessem adulterar o escape, o sistema de emissão de gases poluentes? Você imagina? O que seria? Seria um inferno.
Ah, mas aí ficaria mais fácil para multar. O que tem que, sabe, o que tem que se fazer é uma campanha de conscientização. O cara quer ter um carro com escape barulhento para fazer barulho, ele devia ter um local específico, longe da área urbana. Né? Ah, mas aí ia atrapalhar a vida dos animais. Lamentavelmente, né? Que não tem sentido, convenhamos, o cara adulterar o sistema de emissão de gases poluentes. O escape de um veículo ou de uma moto, ele tem um sistema que ele elimina 90% do gás que queima no motor. Não elimina 100%. Você já viu que às vezes sai água do escape? Aquilo ali é o gás que se transformou em H2O, em água. Cada vez mais as empresas cobram caro os carros em consequência do quê? De dar qualidade. E cada vez as pessoas destroem isso para fazer barulho. Aí ele está fazendo barulho e poluindo o ar. É brincadeira, né? É lamentável, mas é a realidade. Mafra, o município de Mafra, muita gente não conhece, aqui no Planalto Norte, o Estado está construindo um hospital, está quase pronto, está com 93%, vai ficar assim o hospital. Olha só que beleza. Um hospital que tem como referência a cardiologia, igual o Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt. Esse é o hospital que está quase pronto lá em Mafra, um hospital top. 100 milhões de reais de investimento do governo do estado. Aqui em Joinville, nós temos o Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt, que é referência em cardiologia. Há 20 anos, a obra está assim, ó, falta 50% para a finalização. E vai aumentar muito pouco a área de cardiologia. Vejam, Mafra, 100 milhões, 120 leitos. Joinville, uma reforma de 9 milhões de reais para uma cidade que tem mais de 620 mil habitantes. Tem uma diferença pequena, né? Mafra tem, eu acho que não tem 100 mil habitantes. É impressionante isso, sabe? E tem um detalhe, o hospital está lotado. Agora, recentemente, teve um encontro na Câmara de Vereadores e se falou sobre a situação dos hospitais de Joinville. Todos estão lotados, inclusive com pacientes em maca e cadeira. Agora, recentemente, a direção do hospital Hans-Dieter Schmidt disse que o Estado vai contratar, já fez o concurso, vai chamar agora, profissionais de saúde para que tratem pacientes em casa. Vejam vocês. Isso quer dizer o quê? Que aí o paciente está internado no hospital, o médico vai olhar, vai dizer, não, você pode ir para casa. Não, mas doutor, eu não estou legal. Não, vai para casa. Aí tira o cara do hospital para deixar um leito livre e manda para casa. Aí o hospital vai mandar alguém da área de enfermagem para visitar o paciente. Pô, tá certo isso? Vejam vocês a que ponto nós chegamos. O Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt vai contratar profissional de saúde para cuidar da pessoa em casa. Aí se pergunta, esse profissional vai ficar lá 24 horas? Com certeza que não, né? Na verdade, a responsabilidade do paciente vai ficar para a família. A família é que vai cuidar. É que em casa ele vai se restabelecer mais rapidamente. Será? Se a pessoa está internada, o hospital tem toda a estrutura necessária. Se ele não está bem, se ele tiver um problema mais grave,
A estrutura hospitalar vai dar o apoio a ele lá no hospital. Já está no hospital. Se ele sair do hospital para ir para casa e receber a visita de 1, 2 ou 3 horas de um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, que vai olhar para ele, ver se está tudo bem, vai tirar a pressão, ó, o remedinho estão tomando, dando direitinho, tá? Se der uma síncope, um problema nele, o que a família vai fazer? A família vai chamar o SAMU. Aí o SAMU vai vir, vai ver o paciente, vai tirar dali, bota numa maca, da maca leva para o hospital. Ah, não está legal isso. Não é legal. O legal é nós termos mais leitos hospitalares disponíveis para a população. Acredito, eu como cidadão, posso estar errado, eu penso assim, investir em saúde, em hospital com leitos, não é desperdício de dinheiro, muito pelo contrário, até porque nós pagamos para isso e não pagamos pouco. Cuide da sua saúde, porque é o bem maior que você tem. Se você depender da classe política, já ouvi político falar que investir em saúde não dá voto, o que é lamentável. Na minha opinião, só o contrário. Investir em saúde é muito importante, porque investir em saúde é investir na vida. Grande abraço, uma boa noite, eu volto semana que vem. Até lá, se cuide. Programa Saúde e Companhia. Oferecimento: Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não as praias. Clínica São Marcos Pneumologia. Fone 3422-2045. Clube Social Saúde. Faça parte desse clube e usufrua das vantagens que ele oferece.